Boa noite a todos, muito bem-vindos. É em nome de Jesus que nós estamos reunidos mais uma vez. Que Deus nos abençoe, podemos ajudar aqueles que estão precisando através do nosso pensamento. É sempre um prazer, uma alegria para nós essas nossas reuniões. Que Jesus nos abençoe, nós vamos começar então e muito obrigado pela presença. Então vamos lá, seguindo com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, o assunto de hoje, formação dos seres vivos. Quando a Terra começou a ser povoada, no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou seu lugar, então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, os livros espíritas, eles trazem umas explicações lógicas para nós. O livro A Caminho da Luz, nós vamos ter todas as informações ali de como começou. Depois tem muitos outros livros. O Emmanuel, no livro Consolador, ele vai dar para nós também uma ideia disso daí. Aí nós temos o livro Evolução em Dois Mundos também, que vai falar da evolução nossa na parte física e a evolução na parte espiritual. Tem todos os pormenores ali. Então depende de cada um de nós buscar e vai desmistificando. Aí eu lembro muito do Chico Xavier no Pinga Fogo, mas isso é um assunto para a gente falar na próxima semana. A semana que vem nós vamos entrar um pouco mais profundamente nesse assunto, porque vai falar de povoação da Terra, vai falar de Adão. E aí nós vamos buscar algumas coisas no Velho Testamento também, dos profetas, os patriarcas, aquelas pessoas que tiveram já um conhecimento espiritual em outros mundos, né? Porque nós sabemos que nós estamos em conexão. Tudo isso que vem para nós são pessoas, espíritos que viveram a experiência que nós estamos vivendo hoje, às vezes até há milênios. Então, a doutrina espírita ela é maravilhosa nesse sentido. De onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? A Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como uma crisálida, e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Olha que coisa linda, né? Então os elementos constitutivos para se formarem os seres vivos já estavam ali. Nós comentamos aqui numa outra palestra nossa que nós tivemos experiência no reino mineral, vegetal, animal, para chegar no homem. Então os elementos constitutivos estão em todas essas fases aí, como estão nessas fases que os espíritos estão trazendo para nós. Isso é uma coisa tão lógica que se a gente deixar uma semente, por exemplo, em cima de uma mesa, ela vai ficar ali, não vai virar nada, vai continuar sendo aquela semente ali. Mas se a gente colocar lá na terra, ela tem os elementos constitutivos para que a planta nasça. A semente vai ser sempre a semente e a planta vai ser sempre a planta. Os elementos constitutivos é que vão dar vida para que surja. E a gente tem alguns livros espíritas que eles mostram como se formam todos esses elementos. É uma questão da gente buscar, e hoje tem internet, hoje é muito fácil. A gente entrar na internet lá, a gente vai buscar e vai ter informações várias, principalmente dos livros espíritas. Olha que coisa interessante para nós. E a medicina já está chegando aí. Aí nós vamos ver o livro Missionários da Luz. Então vamos ver a reencarnação de Segismundo. O interessante é que o André Luiz, para não ter comprometimento com pessoas que às vezes ainda estão na Terra ou que têm algum parente na Terra, eles mudaram os nomes. Os nomes são nomes até difíceis, por exemplo, Zenóbia, esse Segismundo, outros nomes, para não haver comprometimento. Tanto é que o André Luiz, todos sabem que é o Carlos Chagas, mas ele deu o pseudônimo de André Luiz para não ter comprometimento, porque tem ainda alguns descendentes na Terra. Nós vamos ver isso também no livro Sexo e Destino do André Luiz, onde foi mudado os nomes. Olha para vocês verem como que os espíritos são inteligentes
porque tudo é motivo de dissensão, tudo é motivo de discórdia, muitas vezes. Humberto de Campos mudou para irmão X, o mesmo espírito. Ele escrevendo irmão X, não tinha como. Então, o nome não é tão importante. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com nomes famosos que muitas vezes os espíritos tomam para nos enganar. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido pelo espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. Comentário de Kardec. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão em uma dada temperatura e num meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, portanto, nestas sementes um princípio latente de vitalidade que aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação de seres vivos, partindo do caos pela força da própria natureza, diminuiu alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso, ela responde melhor à ideia que fazemos de sua força se exercendo sobre os mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limite às nossas investigações. Olha, então nós ainda não temos condições, eu sempre comento isso, para saber tudo, para entender tudo. O Kardec, aqui no final do comentário, ele disse, né? Essa teoria não resolve, é verdade. A questão da origem dos elementos vitais. Mas Deus tem seus mistérios e pôs limite às nossas investigações. Nós vamos até um certo ponto. Olha, os estudantes, aqueles que estudam a embriogenética, eles quebram a cabeça, porque a vida para viver gasta energia. E quando começa a vida? Nós vamos falar de nós. Por exemplo, quando começa a fecundação, ela vai acumulando energias para que, quando chega no momento propício, a pessoa nasce. O espírito já está ali ligado. Olha para vocês verem que coisa interessante. Então, eles, por exemplo, no núcleo celular, eles não têm condição, em análise ainda até hoje. A gente vê que ali está toda a carga genética, toda a carga espiritual. E nós vamos ver isso também no mesmo livro que eu falei, no livro Missionários da Luz, onde vai falar da influência da genética, dos problemas hereditários. E nós temos uma coisa muito interessante. Se a gente começar a analisar, porque o espírita ele vai sendo mais observador. Por exemplo, sinais de nascença. Olha aí, a programação. Tudo o que acontece na reencarnação, os livros espíritas trazem para nós. Então, quando a gente começa, por isso que quando uma pessoa fala para mim, eu era espírita e mudei, ele não era espírita. Porque é uma ciência avançada, é uma filosofia de vida que se torna uma religião. Porque quem realmente estuda, entende e assimila a mensagem da doutrina espírita não muda, não tem como mudar. O espírita que estuda, ele pode não discutir, porque discussão não leva a nada, mas ele pode conversar com qualquer um de igual para igual. Pode ser doutor, pode ser o que for, porque ele tem base, porque é a doutrina de Jesus. Jesus trouxe essa base para nós. E o espiritismo ele vai além.
porque ele mostra como que a realidade ela é realmente fantástica para nós. Olha que coisa interessante. Então tem um livro muito interessante que quase nem se vê mais, que eu sempre comento desse livro. Esse livro é de Micaelos, Magnetismo Espiritual. Esse livro, ele vai mostrar a interferência mental em todas as organizações materiais. Olha para vocês verem. Micaelos. Nós vamos ver uma série de interferências ali que só a doutrina espírita para nos explicar. Mas nós temos isso também no livro Mecanismo da Mediunidade, do André Luiz, onde ele vai mostrar ele falando de dínamo, de bateria, de motor, fazendo um paralelo com a mediunidade. E no final do livro, que é mais importante ainda, mediunidade com Jesus. Olha para nós, se nós queremos aprender alguma coisa da doutrina espírita, nós devemos buscar isso daí. E o livro é muito importante. O livro é importante. Tem muita informação, mas o livro ele é importante. Chico Xavier, vamos falar aonde nós temos segurança. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros médiuns, que é mais conceituado e que a gente pode crer. Existem ainda seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo existia já em estado latente. Sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que se cria. Olha só, o microscópio. Uma série de coisas de invenção que o homem vai aperfeiçoando através da evolução dele. Então vai mostrando para nós um mundo que até há não muito tempo atrás era invisível. E eu sempre, quando tenho alguma experiência espiritual de evidência principalmente, eu começo a pensar nessas coisas. São coisas que a gente vê e que se a gente falar, é perigoso a gente ser internado. Olha só para vocês verem, por isso que muitos médiums foram para o sanatório, porque são coisas que não têm explicação. A gente pensar que nós somos um planeta para esse mundo microscópico que nos habita. Quantos seres vivos estão no nosso corpo? Sim. Vivem, dependem de nós para a sua existência e tal. É uma cadeia. Sim. Olha para você ver, às vezes eu fico, nós aqui, mas a gente na rua, a gente andando, a gente fica olhando as pessoas, cada pessoa é um mundo. A gente não sabe o que está com ele ali, o que ele está pensando, o que ele está vivendo. Olha só. Por isso que Emmanuel diz que quando uma pessoa nos agredir, quando uma pessoa nos tratar mal, para a gente se calar, porque às vezes ela tem um problema de fígado, às vezes ela tem um outro problema mais sério. Nós não sabemos o que ela está passando. Ninguém tem culpa. Ninguém é responsável pelos nossos processos negativos. Só que nós entendemos, então nós temos que viver o nosso processo, o nosso problema. Por isso que a lei de Deus está na consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Olha só. E outra, esse aprendizado todo não é para a gente sair por aí discutindo. É para a gente absorver para nós e para a gente se tornar uma referência de atitude para o outro, aprender através daquilo que ele vê em nós, não daquilo que a gente fala para ele. Sim. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a terra? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Isso é um negócio tão interessante, uma coisa tão interessante que o homem surgiu há tantos anos. Depois eles encontram outro fóssil. Não, foi mais... E não vai ter, não tem como. Saiu até uma teoria aí, né, nova aí e tal, de que a Terra é tão antiga que outra civilização mais evoluída tal podia ter existido e tudo. Então. Sim. E olha só para vocês verem.
Médico de homens e de almas. A história do apóstolo Lucas. Médico de homens e de almas. Lá diz o seguinte nesse livro, e não é um livro espírita, é um livro científico, que na época tinha um fogo que não se apagava. O que seria esse fogo? É para a gente pensar. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais espontaneamente os homens como na sua origem? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram neles os elementos necessários à sua formação para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Não vamos nem comentar, vamos passar, senão nós vamos estourar o tempo hoje. Formação dos seres vivos na doutrina espírita, uma visão geral. A doutrina espírita oferece uma perspectiva ampla sobre a formação dos seres vivos, integrando ciência e espiritualidade. Longe de negar a evolução, ela a complementa com a presença e atuação de elementos espirituais e leis divinas. No cerne dessa visão está o princípio vital, uma energia universal que anima a matéria orgânica e possibilita a manifestação da vida em suas diversas formas. Essa matéria, por sua vez, é composta pelo fluido cósmico universal, a substância primordial de toda a criação. Dá uma paradinha aí, Du. Um livro muito interessante que não é espírita, é do racionalismo cristão, A Vida Fora da Matéria. Nós vamos ver lá umas experiências interessantíssimas. Entrem na internet, que deve ter na internet, A Vida Fora da Matéria. Nós vamos ver uma árvore que foi cortada. Nós vamos ver o fluido vital se apagando. Eu assisti uma desencarnação uma vez de um senhor que eu vi os olhos dele se apagando. Foi uma morte acidental, eu vi os olhos se apagando, perdeu o brilho. O fluido vital que anima a organização física começa de cima para baixo, a se esvanecer. Então eu vi ali que apagou, foi apagando. Então por isso é que as plantas, muitas vezes elas murcham. Se você secciona, por exemplo, um galho, você vê que ele vai perdendo a vitalidade. Assim é conosco também, a organização física. É uma coisa impressionante. Aí nós vamos ver esse fluido vital que pode ser reposto através do passe, através de um abraço, através de um aperto de mão, às vezes até através de uma conversa. Porque às vezes a pessoa está tão caída que se a gente chegar e começar a conversar com ela, e se ela permitir que a gente dê um abraço nela, a gente transmite aquilo que está faltando na organização física. Por quê? Porque já reorganizou a parte espiritual. Porque uma vez que volta o otimismo, o espírito sobrepõe a matéria. Tem aquele ditado lá, mente sã, corpo são. Uma vez que a gente organizou a parte espiritual, a parte física fica mais fácil de ser reorganizada. Nós vamos ver isso num livro do André Luiz, que a mulher estava para desencarnar, mas ela não poderia desencarnar. Essa história é linda, mas não vou entrar aqui para a gente não estourar o tempo. O que acontece? Ela era evangélica. Olha como que religião é rótulo. Ela era evangélica. Os espíritos superiores, o anjo protetor dela, induz um grupo de jovens para vir cantar o hino para ela, porque ela não poderia desencarnar. Ela estava praticamente fora do corpo. Vem uma outra, aquela equipe que estava retirando ela do corpo, se afasta e vem uma outra para repor novamente, para reorganizar o corpo espiritual com a conexão do espírito. Elas começam a cantar, cria o clima, porque tudo depende de um clima. Por isso que a oração é muito importante, mas aquela oração de dentro para fora, não é palavras. Um pensamento vale mais que muitas palavras. E aí eles conseguem reorganizar. É fantástica essa história. Fantástica. Espiritismo trazendo para nós aí. A formação e o desenvolvimento das espécies não são processos aleatórios. Há uma direção inteligente orquestrada por espíritos superiores que atuam como agentes da vontade divina. Eles não criam do nada, mas impulsionam e coordenam a evolução, auxiliando na organização e no aprimoramento das formas, desde as mais simples até as mais complexas. A vida, para o Espiritismo,
é a união temporária de um espírito, alma imortal, com um corpo físico, matéria perecível. A evolução biológica, portanto, visa também a preparar veículos cada vez mais sofisticados para a encarnação dos espíritos à medida que estes progridem em sua jornada. Em síntese, a doutrina espírita entende a formação dos seres vivos como um processo contínuo de evolução orientada, onde a matéria se organiza sob a influência do princípio vital e a coordenação de inteligências espirituais, tudo para servir aos desígnios da criação e ao progresso dos espíritos. Olha que coisa linda! Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tudo é preparado, tudo é organizado. Tudo na nossa vida. A gente começa a imaginar como tudo surgiu, por que nós estamos aqui, o que aconteceu conosco, os nossos encontros, as nossas relações, as pessoas que convivem conosco, mesmo aqueles que têm alguma diferença. Isso tudo tem um planejamento espiritual, porque tudo é para a nossa evolução, tudo é para melhorar a nossa vida. E nós vimos ali que a nossa organização física ela vai progredir também. Muitos órgãos que a gente usa hoje no corpo físico, não vai haver mais necessidade deles. Nós vimos que através de cirurgia já tiram-se vários órgãos e a gente continua com uma vida saudável. Antigamente não era isso. Então, à medida que nós vamos evoluindo, a nossa organização material em qualquer planeta, em qualquer mundo, ela vai ser adequada ao nosso espírito. Todos os problemas que nós temos, todas as interferências físicas que nós temos e que nós não buscamos através de extravagância, através de abuso, elas são benéficas para nós. O André Luiz, no livro dele, ele traz uma informação muito interessante para nós. Se o homem não tivesse um corpo físico perecível que adoecia, ele seria muito orgulhoso. Tendo um corpo físico, nós somos todos iguais. Eu lembro sempre de um médico, que eu admiro muito ele, o Dr. Alberto Almeida. Ele diz o seguinte, quando a gente achar que é melhor do que o outro, vamos ver se a gente não use um intestino. Todos nós temos. Olha só, todos nós somos iguais em tudo. Nós temos as mesmas necessidades fisiológicas. Todos, sem exceção. Até os espíritos mais evoluídos que estiveram na Terra usaram um corpo físico idêntico ao nosso. Jesus teve um corpo igual ao nosso. Por quê? Porque nós estamos submetidos às leis físicas da Terra. Não tem como mudar. Não tem. Nós ainda necessitamos. Nós estamos falando dos espíritos superiores, eles não necessitariam de um corpo igual ao nosso, porque já eram evoluídos. Mas para viver na Terra é necessário. Vamos ver o livro Libertação do André Luiz. Para eles chegar nas zonas infernais, eles precisaram apagar a luz, porque senão eles não iam conseguir ser úteis naquele lugar. Eles tinham que se igualar. Jesus se igualou a nós através dos exemplos, mostrando para nós que nós estamos submetidos às mesmas leis. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus. Ele veio quebrar preconceito, mas não a lei. A lei é de Deus. A lei dos homens é passageira. A lei de Deus, ela é imutável. E nós todos estamos submetidos às leis de Deus. Por isso nós estamos aqui, com Jesus. Olha, e que Ele nos abençoe. Que a gente possa receber aquilo que nós viemos buscar. Assunto da próxima semana. Então, olha, povoamento da Terra. Sobre o assunto de hoje, um assunto maravilhoso esse, a doutrina espírita traz muita coisa para nós. O doutor Juliano aqui, agradecer a presença sua, tá? A primeira vez, né? Muitos médicos estão aderindo à doutrina espírita, né? E tem 2 livros interessantes que precisa ser lido para aqueles que estudam a doutrina espírita. Um é Novos Rumos para a Medicina, Dr. Inácio Ferreira. E outro é A Loucura sob Novo Prisma, Dr. Bezerra de Menezes. Então, olha para vocês verem. E a gente tem vários médicos aderindo a isso. A gente estava conversando um pouco aqui a respeito disso, porque realmente o homem é médico do próprio homem. André Luiz. Então, vamos agradecer. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que a gente possa ter saúde,
agradecer pela nossa lucidez, para a gente poder absorver tudo isso. Gente, que Deus nos abençoe. Obras citadas nesta palestra: A Caminho da Luz, Emanuel Chico Xavier. A Loucura sob Novo Prisma, Dr. Bezerra de Menezes. A Vida Fora da Matéria, Racionalismo Cristão. Evolução em Dois Mundos, André Luiz Chico Xavier. Libertação, André Luiz Chico Xavier. Magnetismo Espiritual, Micaelos. Mecanismos da Mediunidade, André Luiz Chico Xavier. Médico de Homens e de Almas, Taylor Caldwell. Missionários da Luz, André Luiz Chico Xavier. Novos Rumos à Medicina, Dr. Inácio Ferreira. O Consolador, Emanuel Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Obreiros da Vida Eterna, André Luiz Chico Xavier. Sexo e Destino, André Luiz Chico Xavier e Valdo Vieira. O semeador da parábola não esperou chamado algum. Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. Emanuel.